Emocionante, milionário descobre o motivo surpreendente por trás do carregar de sua filha. A festa de gala era um espetáculo de luzes e sorrisos, mas Carlos, o milionário respeitado, estava cercado por um vazio que parecia engasgar sua alma. Ele estava vestido com um terno caríssimo, cada costura tinha a assinatura de uma marca famosa, mas naquele momento, tudo aquilo parecia tão irrelevante. Os risos ao seu redor soavam distantes, como ecos de sonhos que nunca se tornaram realidade. E foi então que ele a viu. Ana, sua filha, carregando o menino nos braços, envolta em uma aura de simplicidade que contrastava com o glamour de todo o evento. Carlos sentiu o coração disparar. O menino, com um sorriso aberto, parecia irradiar alegria. O que a minha filha realmente faz? Pensou, intrigado. Ele sempre viu Ana como alguém que estava desperdiçando potencial, um estereótipo que a sociedade lhe impôs e ele acabou por aceitar. Mas naquele instante, a curiosidade começou a se formar como nuvens de tempestade no horizonte de sua mente. Enquanto seus amigos sussurravam comentários cruéis sobre a escolha da filha, Carlos sentiu um aperto no peito. Desperdício, atenção, talentos, as palavras ecoavam em sua cabeça, e ele se deu conta de que estava cercado por um mundo que valorizava o dinheiro acima de tudo. Contudo, a imagem de Ana, sorrindo para as crianças, mexeu com algo dentro dele. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A decisão de saber mais sobre o centro comunitário onde Ana trabalhava foi tomada. Ele entrou naquele espaço e, de repente, foi atingido por um calor que antes parecia inexistente em sua vida. As paredes estavam decoradas com desenhos coloridos e as risadas das crianças preenchiam o ar. Carlos a observou, e em cada gesto dela, em cada olhar amoroso que ela oferecia, algo começou a se quebrar dentro dele. Memórias de sua infância, a luta para sobreviver, o carinho de sua mãe vieram à tona, e ele percebeu que todo o dinheiro do mundo não substituía laços familiares. O momento culminante aconteceu em um evento beneficente que ele organizou, ao ver Ana como uma heroína, cercada por crianças que a admiravam. Você não entende, pai. Isso é importante para mim. Ela explodiu em lágrimas e Carlos sentiu um nó na garganta. Aquela frase ecoou e fez reverberar um mundo de dor nas relações deles. Ele queria se aproximar, entender, mais do que qualquer coisa no mundo, mas a insegurança o paralisava. A jornada de reconciliação já havia começado, mas a verdadeira batalha estava apenas no início. Ele tinha muito a aprender sobre ser um pai. Como seria possível superar tudo aquilo? O vazio que se formou na sala parecia querer engolir todo o entendimento que ele tentava construir. O que ele faria agora? E será que Ana estaria disposta a escutar? O sol mal havia se posto quando Carlos decidiu voltar ao centro comunitário. Sua mente estava uma confusão de sentimentos. Ele queria entender Ana, queria saber como aquela simples conexão com as crianças poderia significar tanto para ela. Ao entrar novamente, ele sentiu um aperto no estômago. As paredes estavam cheias de vida e, ao fundo, o som de risadas e vozes transmitia um calor que afastava o frio que havia se instalado em seu coração. Os olhos de Ana brilharam quando viu. Ela estava ajudando uma menininha a colorir um desenho, e por um instante, Carlos ficou hipnotizado por sua paciência e carinho. A transformação que ele tanto desejava enxergar em si mesmo parecia estar ali, diante dele, em uma só imagem. Mas quando o sorriso dela começou a se desvanecer, Carlos percebeu que precisava se aproximar. Posso te ajudar com isso? Carlos perguntou, tentando afastar a timidez que mal o deixava falar. Ana olhou para ele, surpresa. Era como se, naquele momento, as barreiras que se ergueram entre os dois começassem a desmoronar, mesmo que de maneira sutil. Claro, pai, respondeu ela, a hesitação deixando espaço para uma leveza nova no ar. Carlos se sentou ao lado dela e pegou um lápis. A menininha, encantada,
já estava entregando suas obras-primas, e as cores começaram a se misturar com as histórias que Ana contava para elas. Enquanto a conversa fluía, Carlos se sentiu transportado para uma infância que ele mal lembrava, uma infância sem pompa, mas cheia de amor. Você se importa com isso, não é? Perguntou Carlos, suas palavras emergindo timidamente de seus lábios. Ana parou por um momento, analisando seu pai. Sim, eu me importo. Isso aqui não é apenas um trabalho para mim, é a vida de tantas crianças que precisam de apoio. As palavras dela ecoaram como um chamado para Carlos, um lembrete de que muitas vezes o que realmente importa é invisível. Mas antes que ele pudesse articular uma resposta, a porta se abriu com um estalo e uma mulher entrou, seu olhar cheio de preocupação. Ana! Precisamos de você na biblioteca, uma das crianças está passando mal. A expressão de Ana mudou instantaneamente. O coração de Carlos disparou. Era o primeiro momento em que ele realmente desejava perguntá-la mais, e agora ela tinha que partir. Vou cuidar disso, pai. Depois a gente conversa? Ela sussurrou, já correndo em direção à porta, com a mesma impetuosidade de quem se entrega em algo verdadeiro. Carlos ficou parado, observando-a sumir no corredor, sentindo outra onda de vazio surgir. Ele sabia que a conversa que tanto queria teria que esperar. Mas um compromisso havia se formado dentro dele, ele não desistiria tão fácil. Mudança não acontece da noite para o dia, mas Carlos estava determinado a começar agora. Entre risos e desenhos, ele percebeu que o verdadeiro brilho da vida não estava nas festas luxuosas, mas no amor e na dedicação, a essência que ele havia perdido ao longo do caminho. Enquanto olhava em volta, um pensamento o atingiu. O que mais ele não sabia sobre sua filha? E havia algo mais que ele poderia fazer por ela? Ele desejava descobrir, e dessa entrega, o amor que afastou por tanto tempo poderia voltar. A porta se fechou atrás de Ana, mas Carlos não a seguiria imediatamente. Ele sentou-se ali um momento mais, absorvendo cada parte daquele lugar, cada risada das crianças. Estava decidido a ser parte da vida dela. Mas seria o suficiente para conquistá-la de volta? E se Ana não estivesse disposta a abrir seu coração mais uma vez? Carlos sentou-se, perdido em seus pensamentos, ainda sentindo o calor e a energia do centro comunitário. Ele olhou ao redor, observando as crianças e seus sorrisos genuínos. Cada risada parecia soar como um lembrete de que a felicidade não estava associada à riqueza, mas sim ao que se constrói com amor e compaixão. Ele queria aquele sentimento, aquela simplicidade que Ana havia encontrado. Com um esforço, levantou-se e começou a caminhar lentamente pelo salão. Aproximou-se de um grupo que estava brincando. Geralmente, ele se afastaria ou ficaria incômodo naquela situação, mas algo dentro dele agora pulsava para conectar-se. Uma das crianças, um menino com um cabelo desgrenhado e olhos brilhantes, virou-se e perguntou: Você é o pai da Ana? Sou sim. E vocês estão se divertindo por aqui? Carlos respondeu, um sorriso involuntário se formando em seu rosto. Demais! A Ana sempre traz coisas legais para a gente fazer. Ele exclamou com um entusiasmo que fez o coração de Carlos se aquecer. O menino então continuou, ela cuida da gente. A gente adora a Ana. As palavras simples do menino ressoaram profundamente em Carlos. Ele percebeu que Ana não era apenas uma artista, mas também uma heroína para aquelas crianças. O sentimento de orgulho começou a preencher o vazio dentro dele. Ele se sentia um estranho em sua própria casa, mas aqui, agora, parecia que ele estava começando a entender o valor do que Ana fazia. Decidindo que não podia esperar mais, Carlos procurou pela biblioteca. Um misto de ansiedade e esperança o acompanhou enquanto ele caminhava em direção ao som da confusão suave que vinha de lá. Ao abrir a porta, encontrou Ana abaixada ao lado de uma menina que parecia ter chorado, segurando a barriga. Oi, querida, você está bem? Ana perguntou com um tom suave, acariciando as costas da menina enquanto a outra lhe falava algo em um murmúrio. Carlos observou em silêncio, seu coração batendo forte. Aquela cena era intensa, a ternura de Ana, a vulnerabilidade da criança. Ana então olhou para Carlos, e mesmo em meio ao caos da situação, sorriu. Era um sorriso que parecia dizer, estou fazendo o que amo.
Carlos já não via somente sua filha, mas alguém que dedicava sua vida a cuidar dos outros. Nesse instante, as fronteiras entre eles pareciam diminuir um pouco mais. É só cólica, ela vai ficar bem, disse Ana ao declarar rapidamente a situação, mas Carlos viu o brilho em seus olhos que mostrava o quanto ela se importava. Ele queria se aproximar, queria perguntar mais. Com um gesto hesitante, aproximou-se e se agachou ao lado das duas, tentando transmitir seu apoio. Você quer que eu faça algo? Ele perguntou, sua voz tremendo um pouco. Ana olhou para ele com a expressão de quem vê um pedaço do passado e uma nova possibilidade ao mesmo tempo. Naquele instante, algo mudou. Ele havia dado um passo, não apenas em direção a Ana, mas também para dentro de si mesmo. Ele sentia a vontade ardente de aprender, de se tornar parte daquela nova vida que ela construía. Eu gostaria que você pudesse ajudar aqui com a gente. Tem outra criança que você pode ajudar, e a gente precisa de você, sugeriu Ana, seu olhar pedindo apoio além das palavras. Carlos sentiu seu coração apertar. Ele estava ansioso, mas também animado. Seria o primeiro passo em um novo caminho, uma chance de reconstruir não apenas sua relação com Ana, mas com um mundo que ele havia ignorado por tanto tempo. Claro, quero ajudar. Respondeu com determinação, quase sem pensar. Mas a verdade era que, enquanto ele falava, uma nova preocupação começou a brotar. E se essa mudança não fosse suficiente? Nas profundezas de seus pensamentos, ele se perguntou, o que mais ele teria que fazer para reconquistar a confiança e o amor de sua filha? As horas se passaram e a noite chegou, mas Carlos sabia que a verdadeira jornada estava apenas começando. Ele olhou para Ana, e um novo compromisso ecoou em seu coração. O que ele ainda não entendia era uma verdade essencial, que estava prestes a ser revelada. Carlos respira fundo, sentindo o ar fresco da noite envolvendo-o como um abraço delicado. As luzes do centro comunitário piscam suavemente, refletindo o calor humano que permeia o lugar. Ele percebe que, apesar do cansaço, algo novo e vibrante ganhou espaço dentro dele, um desejo genuíno de se conectar mais e compreender a realidade que Ana vivia. Vamos lá, tem muita coisa que você pode fazer, disse Ana, trazendo Carlos de volta ao presente. A urgência em sua voz era contagiante. Ele a segue, seus passos hesitantes, mas firmes, entre os brinquedos e risadas que guiam o ambiente. A primeira tarefa foi cuidar de uma mesa cheia de tinta e papel. As crianças tinham uma criatividade à flor da pele, e Carlos assistiu, maravilhado, enquanto elas riam e trocavam ideias sobre o que desenhar. Ele nunca havia visto alguns dos desenhos criaturas estranhas e mundos mágicos tão vibrantes como a energia que emitia aquele grupo. Carlos, vem aqui. Olha o que eu fiz. Um pequeno grupo atrai sua atenção, e ele se aproxima, um sorriso já pronto para brilhar em seu rosto. São desenhos de palhaços coloridos, castelos e animais falantes. Uau! Isso tá incrível! Vocês têm talento demais! Ele elogia, e as crianças pulam de alegria, seus rostos iluminados pela aprovação. Ele sente seu coração aquecer, o orgulho crescendo à medida que, por meio de cada expressão, suas inseguranças começam a se dissipar. Você vai desenhar também? Pergunta uma menina de cabelos cacheados, seus olhos brilhando de expectativa. Claro! Vou tentar! Responde Carlos, pegando um lápis e um pedaço de papel. A sensação de estar fazendo algo significativo, mesmo que pequeno, balança seu corpo de uma forma que ele não lembrava mais de sentir. Fazendo o melhor que pode, ele consegue produzir um desenho esquisito de um gato roxo. As crianças riem e começam a brincar com ele, nomeando todas as cores e formas que podiam imaginar. Ele gostaria de congelar aquele instante, aquelas risadas, aquela leveza. Sentiu um sopro de felicidade como pouco experimentar em anos. Ana observa de longe. O sorriso dela irradiava orgulho e felicidade. Em um momento, seus olhares se encontram e, por um segundo, tudo ao redor parece desaparecer. Carlos percebe que talvez já tenha dado 2 passos em vez de 1. No entanto, a insegurança ainda o acompanha, um lembrete constante do caminho que ele ainda precisava percorrer. Afinal, a jornada não se limitava a um dia de diversão,
era sobre construir uma relação duradoura. Quando as crianças começaram a se dispersar, uma delas, a mesma que lhe havia feito a primeira pergunta, puxou sua camisa. Carlos, você pode vir aqui de novo? A Ana manda muito bem, mas você fez a gente se divertir também. As palavras da criança cortaram fundo. O medo de não ser suficiente infiltrou-se em seus pensamentos, mas ao mesmo tempo, a esperança brota. E se ele pudesse voltar? E se isso se tornasse parte de uma nova rotina? O desejo de ser um pai presente, alguém que suas filhas olhassem com carinho, queimava em seu peito como uma chama insistente e teimosa. Enquanto isso, Ana se aproximou, deslizando suavemente seu braço pelo de Carlos. Você fez um ótimo trabalho hoje. As crianças adoraram ter você aqui. E eu também. Nunca duvide disso. As palavras dela foram como um bálsamo, acalmando suas inquietações internas. Um sorriso natural surgiu, tingido por um novo tipo de alívio. Mas a dúvida não desapareceu completamente. O que mais precisaria fazer para que Ana visse em seu coração as mudanças que estavam começando a acontecer? Eu quero fazer mais por você e pelas crianças, Ana. Mas será que isso é o suficiente? Carlos questionou, a fragilidade em sua voz transparecendo. Ana hesitou, sua expressão de interpretação profunda. Carlos, às vezes, você só precisa dar pequenos passos. O que importa é a intenção. Apenas continue tentando. E tem algo mais que você precisa saber. E com isso, a ansiedade de Carlos cresceu novamente. O que mais seria revelado naquela noite? O que mais estava por trás das escolhas da filha? O que Ana não tinha lhe contado? O silêncio da noite envolveu Carlos como uma névoa, enquanto a frase de Ana ecoava em sua mente como um mantra. A expressão dela não deixava margem para dúvidas, e a expectativa de um novo conhecimento o deixava inquieto. Algo mais que preciso saber, murmurou, tentando encontrar segurança naquelas palavras. Ele acreditava que já havia ouvido bastante sobre os desafios da vida de Ana, mas agora sentia que algo mais profundo se escondia por trás da superfície. O que poderia ser tão importante que ela hesitava em compartilhar? Vai, me conta. Carlos disse, forçando um tom leve, mas a ansiedade apertava seu peito. Ana respirou fundo. Você sabe que eu sou mãe solteira. A vida não é fácil, mas eu não tenho apenas as meninas para cuidar. Seus olhos perfuravam os de Carlos, como se buscassem uma conexão além das palavras. O que eu não te contei é que, há alguns meses, a saúde da minha mãe piorou. Ela sempre foi meu porto seguro, e agora eu sou a única que pode cuidar dela. Carlos ficou paralisado. Ele não havia pensado que Ana carregava outras responsabilidades além de criar as filhas. Era como se um novo mundo se descortinasse diante dele, revelando a força de Ana e o peso que ela suportava sozinha. Eu sinto muito, Ana. Mas você não está sozinha. Eu quero ajudar, você sabe disso. Ela balançou a cabeça, um sorriso triste nos lábios. E é por isso que eu não posso deixar nada me abalar agora. As meninas precisam de mim, e até mesmo cuidar da minha mãe é como ser mãe novamente. É um ciclo sem fim. As palavras de Ana ressoavam em Carlos como um alerta. Ele nunca tinha pensado no que significava ser pai e filho ao mesmo tempo, e a luta de Ana o fez refletir sobre os próprios desafios familiares. Mas você não precisa carregar esse fardo sozinha, insistiu ele, a determinação emergindo em sua voz. Eu estou disposto a fazer mais, mesmo que seja um pequeno passo, como você disse. Ana fechou os olhos por um instante, como se sua alma estivesse buscando abrigo em um sonho. Isso significa muito para mim, Carlos. E para as meninas também. Elas sentem sua falta, mesmo que não digam. Você pode não perceber, mas a presença de um pai, mesmo que em pedaços, é importante. A visão das crianças brincando com ele se tornou mais forte ao ouvir essas palavras. Carlos percebeu que sua jornada não se tratava apenas de ele se redimir, mas também de se tornar uma presença constante na vida delas. Algo em seu interior se alterou. Quem ele era até aquele momento não importava mais tanto, o que contava agora era o homem que queria se tornar. E se eu puder conhecer sua mãe? Questionou, em um impulso.
O desejo de entender tudo que envolvia a Ana aumentava a cada instante. Ele queria ser uma parte da vida dela, de maneira mais completa. O olhar de Ana se softenou, e Carlos notou uma mistura de alívio e preocupação. Talvez, um dia. É um momento delicado. Mas eu prometo que, quando estiver pronta, você será a primeira pessoa a saber. O coração dele pulsava forte. Um novo desejo de ser um parceiro, um pilar de apoio, consumia-o. As barreiras que Carlos erguia ao seu redor estavam começando a ruir, e ele não desejava nada mais do que estar ao lado de Ana, enfrentando as tempestades e celebrando as alegrias. Enquanto conversavam, um barulho interrompeu o momento. Era um menino com uma pergunta inocente sobre o próximo evento do centro comunitário. A interrupção trouxe um sorriso aos lábios de Ana e também a Carlos. Você vê? Ana disse, se virando para a criança. Ainda temos muito a fazer. Carlos sentiu um calor crescer em seu interior. Ali estava sua oportunidade não apenas de apoiar Ana, mas de se integrar em suas vidas, construir o que havia começado a se formar. Deixa que eu cuido disso, disse, já se preparando para se envolver mais, mas sua mente não parava de debater o que mais Ana poderia não ter revelado. E se tudo fosse ainda mais complicado do que parecia? Que outras verdades estariam escondidas sob a superfície? Só me prometa que, quando estiver pronta, você vai abrir seu coração, ele disse, um apelo simples, mas carregado de significado. Ana sentiu um brilho nos olhos. Prometo. E eu espero que você também faça o mesmo. Precisamos um do outro, mais do que conseguimos imaginar. Mas no fundo, uma nova incerteza brotava em Carlos. O que mais Ana guardava? Ele sabia que a verdade sempre tinha um jeito de vir à tona, e quando isso acontecesse, ele estaria preparado para um novo impacto em seu coração. Carlos se despediu de Ana, ainda sentindo o peso das revelações. Ao sair, a brisa fresca da noite tocou seu rosto, mas não aliviou a inquietude que se acumulava. Como poderia ajudar? O problema que Ana enfrentava parecia imenso, e sua vulnerabilidade, exposta de forma tão crua, lhe deixava confuso. Ele sabia que precisava se aproximar mais de sua vida, mas como fazer isso sem parecer invasivo? Naquela semana, a rotina no centro comunitário estava agitada. Carlos decidiu se envolver mais ativamente, se oferecendo para ajudar nas atividades e eventos. Ele se lembrou do sorriso das meninas e da felicidade que seus pequenos gestos traziam. Quanto mais ele se dedicava, mais sentia que, de alguma forma, estava se conectando com Ana. Um dia, enquanto organizava uma distribuição de alimentos, ouviu risadinhas que o fizeram olhar para o lado. As gêmeas estavam, felizes e despreocupadas, ajudando outras crianças a escolher frutas. Seus rostos radiantes aqueceram o coração de Carlos e o levaram a perceber que a felicidade poderia ser encontrada nas pequenas coisas, mesmo em meio ao caos da vida. Pai, vem cá! Uma delas gritou, gesticulando animadamente. Carlos sorriu ao ver a excitação no olhar delas. Olha o tamanho dessa mexerica! Foi o que bastou para ele se sentir em casa, mesmo que aquelas crianças não fossem suas. De fato. Mais tarde naquele dia, quando as luzes começaram a se apagar e a noite tomou conta, Carlos se sentou em um banco do parque ao lado do centro. No silêncio, ele ponderou sobre o que Ana havia compartilhado. E se suas dificuldades fossem ainda mais intensas do que ele imaginava? O peso da responsabilidade, a tristeza pela sua mãe, a pressão de ser tudo para todos. Assim que pensou nisso, seu celular apitou. Era uma mensagem dela. Oi, Carlos. Espero que esteja bem. As meninas amam sua presença aqui. Queria saber se você pode passar amanhã à tarde. Preciso conversar sobre algo importante. O coração de Carlos disparou. O que poderia ser tão importante? E se ela finalmente decidisse compartilhar o que realmente a incomodava? Ele respondeu rapidamente, confirmando que iria. Durante a noite, Carlos não conseguiu dormir direito. Pensava incessantemente no que Ana poderia lhe contar. A energia entre eles estava mudando, e ele tinha certeza de que estavam se aproximando de algo que poderia transformar suas vidas.
No fundo, Carlos se perguntava se era apenas curiosidade ou se existia um desejo ardente de se conectar de forma ainda mais profunda com Ana. No dia seguinte, seu nervosismo era evidente enquanto dirigia até a casa de Ana. Ele queria console a mulher forte que havia se aberto com ele, mas a incerteza do que ouviria também o incomodava. Ele estacionou o carro e se dirigiu até a porta. Ana estava esperando, seu olhar era um misto de ansiedade e determinação. Oi, Carlos. Obrigada por vir, disse ela, abrindo a porta para que ele entrasse. O cheiro da comida caseira invadiu o ambiente, e isso de alguma forma relaxou um pouco o clima. Oi, Ana. Como estão as meninas? Carlos perguntou, tentando quebrar o gelo. Estão boas, brincando com os vizinhos. Mas, entre as risadas e os sorrisos, tem algo pesando no meu coração que preciso compartilhar com você. O coração de Carlos afundou. Ele sabia que essa era a chance de Ana finalmente revelar o que tanto a torturava. A expectativa apertava seu peito. O que poderia ser tão difícil assim? Ele se preparou para ouvir, pronto para confrontar qualquer verdade que surgisse. Quando você se tornou parte das nossas vidas, eu me senti mais forte, mas também mais vulnerável. Carlos, o que eu vou te contar agora pode mudar tudo. As palavras dela pairavam no ar, eletrificadas pela tensão. Carlos olhou nos olhos dela, pronto para ser surpreendido mais uma vez. O peso da revelação estava prestes a se desvelar, e ele mal podia imaginar o que viria a seguir. Ana respirou fundo, como se quisesse reunir toda a coragem necessária para soltar a bomba que estava guardada. O momento parecia eterno, e Carlos sentia seu coração acelerado, preso entre a ansiedade e a empatia. As palavras pareciam dançar na ponta da língua dela, como se estivessem se preparando para uma apresentação dramática. Carlos, eu não sou apenas mãe das meninas, começou, hesitando antes de continuar. O olhar dela refletia uma mistura de força e fragilidade, como uma tempestade prestes a explodir. Há muito tempo, eu me separei do pai delas, e a decisão não foi fácil. Ele não só se afastou fisicamente, mas emocionalmente também. Na verdade, ele nunca realmente participou da vida delas. As gêmeas, que até há pouco estavam brincando fora, agora pareciam saber que algo importante estava acontecendo. Elas entraram de mansinho, curiosas com o clima tenso, mas Ana rapidamente tentou desviar sua atenção. Ela queria manter as meninas alheias à conversa que, com certeza, mudaria o curso de suas vidas. Mas não é só isso, Ana continuou, a voz tremendo. Eu me sinto presa em um ciclo de tristeza e luta. Às vezes, sinto que não sou suficiente. E, com você se aproximando, eu tenho medo de me abrir mais. Tenho medo de que você veja a bagunça que é minha vida e desista de nós. Carlos sentiu o frio na barriga. Ele queria dizer que não iria a lugar algum. Que estava ali para ficar, para lutar por ela e pelas meninas. Mas a realidade que Ana descrevia parecia tão pesada. Ele se lembrou de suas próprias batalhas, dos desafios que enfrentou, e o desejo de apoiá-la cresceu como um incêndio. Ana, eu admiro sua força, ele respondeu, tomando cuidado com cada palavra. A vida pode ser complicada e muitas vezes parece injusta. Mas saiba que você não está sozinha nessa. As meninas precisam de você, e eu também. Os olhos dela brilharam por um instante, como se a esperança estivesse se reerguendo. Mas logo, a sombra da insegurança retornou. E se eu não conseguir? E se eu falhar novamente? Eu não aguentaria mais um fracasso, Carlos. A vulnerabilidade dela atingiu Carlos como uma flechada no coração. Era doloroso vê-la tão insegura, tão petrificada pela possibilidade de fracassar. Ele se aproximou, sentindo a necessidade de confortá-la. Você já é um sucesso, Ana. Cada dia que você se levanta e cuida das meninas é uma vitória. O amor que você tem por elas é o que importa. Ela sorriu, uma pequena luz quebrando as nuvens escuras, mas ao mesmo tempo, Carlos notou que havia mais por trás daquela luz. A conversa ainda não havia chegado ao cerne do problema. Tem algo mais que você precisa saber, Carlos, Ana disse, sua voz agora mais suave, mas carregada de um peso novo. O pai delas ele está voltando.
O mundo à sua volta pareceu parar. Carlos sentiu como se um balde de água fria tivesse sido jogado sobre ele. O que aquilo significava? Qual seria o impacto na vida daquelas meninas que ele já começava a considerar como parte de sua própria família? O assunto sobre o pai delas era como uma tempestade prestes a chegar, e Carlos estava no centro desse furacão. As palavras de Ana haviam sido um convite e um aviso ao mesmo tempo. Ele sabia que essa nova revelação mudaria a dinâmica entre eles, mas como enfrentaria essa situação? Ele queria proteger Ana e dar força a ela, mas era um terreno desconhecido, cheio de dúvidas e medo. Como você se sente em relação a isso? Ele perguntou, tentando entender o que a movimentava naquele mar de incertezas. O olhar dela era de incerteza, mas também havia um feixe de esperança, como se, talvez, essa fosse sua oportunidade de recomeçar. A resposta de Ana vinha a caminho, mas a tensão no ar era inegável. Seria essa a resposta que Carlos tanto desejava, ou um novo desafio que precisariam enfrentar juntos? Ana hesitou por um momento, como se as palavras estivessem lhe escapando entre os dedos. O olhar dela vagou pelo ambiente, buscando inspiração em algum detalhe familiar. As gêmeas estavam ali, juntas, observando de longe, sem entender completamente a gravidade da conversa. Carlos também aguardava, a respiração entrecortada, ansioso para ouvir o que viria a seguir. O que a deixava tão apreensiva? Na verdade, eu não sei como reagir a isso, ela finalmente disse, a voz tensa. Por um lado, eu queria que seu pai estivesse mais presente. Para as meninas e para mim. Mas estou tão cética, não sei se posso confiar nele novamente. O passado ainda me assombra. Carlos podia sentir o conflito interno dela. Era a luta entre a esperança de um novo começo e o medo de repetição de erros antigos. Ele queria ser o apoio que Ana precisava, mas a dúvida dele crescia, como um peso no peito. O que faria o pai das meninas ao voltar? Quais eram suas intenções? Ana, você não precisa passar por isso sozinha, ele disse, a voz firme. Eu estou aqui. Podemos enfrentar isso juntos. Se você decidir que ele deve voltar à vida de vocês, estarei ao seu lado. Mas também entendo se você optar por se proteger. Os olhos dela encontraram os dele, e por breves instantes, havia uma conexão forte. Uma promessa não verbal de que Carlos não a deixaria sozinha, independentemente da decisão que tomasse. Entretanto, as palavras dela ainda ecoavam na mente dele, e a incerteza enchia o ar. E se ele acabar trazendo mais dor? Ana murmurou, quase para si mesma. Não posso arriscar a felicidade das minhas meninas, Carlos. Elas já passaram por tanta coisa. Eu não sei se tenho força suficiente para lidar com isso de novo. Carlos viu uma lágrima escorregar pelo rosto dela, e seu coração apertou. Era uma cena dolorosa, Ana, uma guerreira lutando contra fantasmas do passado, tentando proteger a família que tanto amava. Vamos pensar juntos sobre isso, ele sugeriu, buscando um tom confortante. Podemos fazer um plano, talvez até conversar com as meninas. Elas também merecem saber o que está acontecendo, em algum momento, isso vai impactá-las. E se o pai delas tentar se aproximar, é bom que estejamos preparados. Ana assentiu lentamente, mas ainda parecia angustiada. O medo era palpável, e Carlos sabia que aquela conversa apenas começava. Ele precisava entender a história por completo antes de qualquer decisão. Nós somos uma família agora, Ana, e quero que você saiba que eu valorizo isso. As palavras estavam saindo mais fáceis do que ele esperava, mas ele sentiu a intensidade crescente do momento. Eu quero que você se sinta segura comigo, ele continuou. Mas, mais importante, quero saber o que você realmente deseja. O que faria você feliz nessa situação? Uma voz débil, mas decidida ecoou na mente de Ana e, em um lampejo, ela pareceu encontrar alguma clareza. Acho que desejo resgatar a relação que tenho com elas, e quem sabe um dia, se for o caso, até dar uma nova chance ao pai delas. Mas apenas se eu sentir que ele realmente mudou. E eu não sei se conseguirei fazer isso. Carlos segurou as mãos de Ana, em busca de transmitir força. Entendo. E eu estarei aqui, não importa o que decidir. Vamos fazer isso juntos.
As palavras de Carlos trouxeram um leve alívio, mas a tensão ainda persistia. Enquanto os raios de sol se filtravam pelas janelas, iluminando o ambiente e revelando a fragilidade da esperança, uma nova sombra pairou sobre eles. Seria essa uma oportunidade de recomeço ou o caminho para mais desilusões? As gêmeas chamaram do fundo da casa, interrompendo o silêncio tenso. Mas, de repente, o barulho de pneus no gravel da Driveva deixou um frio na espinha de Carlos. O pai delas está aqui. A afirmação de Ana era um sussurro, um prenúncio de que o turbilhão estava prestes a reiniciar. Carlos olhou para a porta, sentindo como se o mundo estivesse prestes a desabar de uma vez. E agora, como enfrentariam essa nova tempestade? Carlos sentiu o coração disparar. A voz de Ana soou como um eco distante, enquanto ele se esforçava para processar o que estava acontecendo. As gêmeas, animadas e despreocupadas, pareciam não perceber a gravidade do momento. Lúcia, a mais velha, saiu correndo em direção à janela, seus olhos brilhando de curiosidade. Quem é? Mãe, quem está chegando? A menina perguntou com um sorriso inocente, apenas aumentando a tensão no ar. Carlos respirou fundo, buscando um fio de calma. Sua mente girava, cheia de perguntas. O que o pai das meninas diria? Estaria realmente diferente ou era apenas mais uma vez que promessas vazias seriam feitas? Ele olhou para Ana, que tinha os olhos fixos na porta, seu semblante misturando nervosismo e uma pitada de esperança. É só o pai delas, Ana respondeu, a voz tremendo levemente. E eu não sei como ele vai reagir. O que eu devo fazer? Carlos se aproximou lentamente, colocando a mão em seu ombro. Estamos juntos nisso, Ana. Lembre-se, você está no controle. Não deixe que ele a assuste. Um som de chave girando na fechadura quebrou o silêncio. Carlos percebeu que não conseguiria evitar o embate pela frente. As expectativas, os medos, tudo estava prestes a eclodir. A porta se abriu, revelando um homem que, durante muito tempo, havia sido apenas uma sombra nas memórias de Ana e das gêmeas. Eduardo, o pai delas, estava ali, com um rosto um pouco mais envelhecido, mas com um sorriso nervoso e esperançoso. Oi, Ana, eu voltei, ele disse, a voz baixa. A insegurança era evidente, como se ele estivesse esperando que a casa inteira o rejeitasse. As gêmeas, agora fascinadas, olhavam para o pai com uma mistura de curiosidade e confusão. Papai! Lúcia gritou, mas sua empolgação foi rapidamente contida por um olhar de Ana, que a lembrou da situação delicada. Ana Eduardo começou, mas ela o interrompeu. Por que você está aqui, Eduardo? Depois de tudo o que aconteceu? As palavras saíam do fundo da sua alma, mateando dor e raiva. Ele respirou fundo, como se aquelas palavras fossem um peso que carregava há muito tempo. Eu sei que não tenho direito de pedir desculpas, mas eu mudei. Eu venho tentando me encontrar por vocês, pela família que deixei para trás, ele disse, a voz embargada, lembrando que estava ali confrontando o próprio fantasma. A tensão na sala era palpável. Carlos observava cada movimento, cada expressão. O olhar de Ana estava um misto de desespero e incerteza, lutando entre a vontade de proteger as meninas e o desejo de acreditar que Eduardo poderia realmente ter mudado. Houve uma época em que eu falei com vocês, e eu não espero que vocês simplesmente me perdoem, Eduardo continuou. Quero entender como posso ser um pai de verdade agora. Me deem uma chance. Um passo de cada vez. Ana hesitou, absorvendo as palavras dele. Carlos, por sua vez, ponderava as consequências daquela reaproximação. Qualquer passo será complicado, ele pensou. Mas será que eles estão prontos para o que isso implica? Vocês duas podem ter dúvidas sobre mim, e eu não posso esperar que confiem. Eu só peço uma chance, Eduardo finalizou, os olhos fixos nas filhas. As palavras dele ecoaram pela sala como um eco distante de esperança, mas, ao mesmo tempo, como um aviso de que velhas feridas poderiam ser reabertas. Carlos notou a expressão de Ana mudar, uma batalha entre o perdão e a proteção, entre a esperança e o medo. Então, o que ela escolheria? O silêncio pesado preenchia o ambiente, como se o tempo tivesse parado. As gêmeas trocavam olhares nervosos, sem entender plenamente a situação, mas o desejo de abraçar o pai parecia quase irresistível. Para Carlos,
O que estava em jogo não era apenas o momento, mas um futuro inteiro. Eduardo, devemos conversar sobre o que essa chance significa, Ana finalmente disse, a voz firme, mas cheia de vulnerabilidade. Carlos segurou a mão dela, sabendo que o que aconteceria a seguir poderia mudar tudo. Seria esse o momento em que tudo mudaria para melhor ou apenas um novo ciclo de dor começaria? O olhar de Ana encontrou o de Carlos. E a pergunta pairou no ar, estavam preparados para o que viria? Carlos respirou fundo, sentindo a tensão no ar como um fio prestes a se romper. O olhar de Eduardo, mesclado com insegurança e esperança, era um reflexo das dores do passado. Ana mantinha uma expressão decidida, mas por trás daquela fachada, Carlos podia ver a luta interna que travava. O momento exigia escolhas difíceis, e ele sabia que aquele encontro poderia definir o futuro de todos. Eduardo, Ana começou, com a voz firme, mas calma. Nós precisamos ser claros. Você não esteve presente, e esse passado nos feriu muito. Eu não posso simplesmente esquecer isso. As palavras dela eram como um escudo, protegendo o que restava da sua vulnerabilidade. Carlos apertou a mão dela, enviando uma energia silenciosa de apoio. Eu compreendo, Ana. E é por isso que estou disposto a fazer isso do jeito certo. Não quero forçar nada, só quero que conheçam o pai que eu realmente posso ser agora, Eduardo respondeu, demonstrando uma sinceridade que fez algo dentro de Carlos hesitar. Havia um fundo de angústia na voz dele que o fez refletir. Seria genuíno, ou um mero discurso ensaiado? Lúcia e a irmã, ainda sem entender os altos e baixos da situação, mas sentindo a tensão, perderam a inocência do momento. Elas trocavam olhares entre a mãe e o pai, suas expressões inocentes contrastando com a complexidade dos sentimentos de adultos ali presentes. Mas precisamos de tempo, Ana insistiu. Não podemos simplesmente retomar como se nada tivesse acontecido. As meninas precisam de estabilidade. A determinação nas palavras dela era evidente. Carlos percebeu que a força de Ana não era apenas uma armadura, mas uma proteção que aquelas crianças mereciam. Ele se lembrou de um momento em que Ana lhe disse que estava cansada de carregar o peso sozinha. Agora, mais do que nunca, Carlos sentia que sua presença era vital. Naquela fração de segundo, ele compreendeu o que realmente era ser parte de uma família. A responsabilidade de proteger, apoiar e, se necessário, se opor ao que fosse necessário, era seu papel. Devemos buscar uma terapia familiar, incluir as meninas nesse processo e possibilitar que todas as inseguranças sejam abordadas, Carlos sugeriu, sua voz ressoando firme. Ana olhou, surpresa e grata, e as gêmeas prestaram atenção, como se percebessem que a conversa havia ganhado uma nova dimensão. Isso poderia ajudar a um bom começo, Eduardo concordou, parecendo ver uma saída, uma maneira de legitimar sua vontade de mudar. Mas a coisa não seria fácil. Ana exibia um semblante de dúvida. É um passo importantíssimo, mas e quanto ao que aconteceu até agora? Eu não posso deixar que as meninas passem por outra desilusão, ela afirmou, segura de sua posição. Eduardo permaneceu em silêncio, e Carlos sentiu que aquele era o momento-chave. Era uma oportunidade de reconciliação, mas também de grandes desilusões. Olhou para Ana, profundamente, e se lembrou de como se sentirá na primeira vez que a viu naquele evento beneficente. Ela não era apenas uma mãe solitária lutando, mas um espírito forte e resiliente que enfrentava tempestades. E com um último respiro, Carlos decidiu falar. Ao olhar para você, Ana, eu vejo uma mulher que cresceu e construiu um lar mesmo com adversidades. E eu quero fazer parte disso, por nós e pelas meninas. Não importa o que aconteceu, sou grato por você me deixar entrar na sua vida. Em um gesto simples, ele girou a mão sobre os dedos dela, como quem oferece segurança. Os olhos de Ana se umedeceram, refletindo um misto de gratidão e orgulho. Aquelas não seriam palavras fáceis para ela, mas eram o que ela precisava ouvir. As gêmeas, enquanto observavam tudo, começaram a se aproximar cautelosamente. Papai Lúcia começou, a voz pequena, mas cheia de esperanças. Podemos brincar juntos? Eu quero te mostrar como a gente pinta. A inocência da criança cortou um pouco a tensão. Carlos olhou para Ana. Ela sorriu, e a expressão emocional que ela expressava deu a ele coragem. Claro, Lúcia.
Vamos fazer uma grande pintura. Que tal um mural no centro comunitário? Garanto que vai ser divertido. Ele se virou e caminhou para as meninas, sentindo o amor pulsando nessa nova dinâmica. Ana observou enquanto Carlos se agachava ao lado delas, rindo e contando histórias que despertavam sorrisos. O espetáculo emocional que se desenrolava não poderia ser mais poderoso. A presença de Eduardo ainda era um ponto de interrogação em suas vidas, mas ali havia uma nova esperança. As gêmeas precisavam de um pai, e Carlos se tornava uma extensão disso, enquanto Eduardo, ainda ali, assistia ao que poderia ser um novo começo. Eduardo, ainda hesitante, percebeu a transformação no ambiente. Talvez, apenas talvez, ele poderia ser diferente. As palavras de Ana, a interação de Carlos com as meninas, tudo isso fez refletir, ele poderia também mudar. Posso participar? Perguntou Eduardo, olhando para Ana. Era um gesto pequeno, mas para ela, poderia ser a primeira construção de confiança. Carlos, ouvindo isso, sentiu que aquela era a chance para um ciclo inteiro de mudanças na vida das meninas. Claro, Carlos disse, sem hesitação, reconfortando Ana com um sorriso. Vamos dar a eles uma chance de conhecer o pai que eles desejam. Com um passo hesitante, mas determinado, Eduardo se aproximou das meninas. Ambas olharam de volta, seus pequenos rostos carregados de um misto de expectativa e receio. Enquanto o sol se punha à distância, a luz envolveu a sala num brilho quente. A alvorada de um novo dia poderia não ser totalmente sem nuvens, mas havia uma sensação vibrante de esperança pairando no ar. Carlos sentiu um compromisso crescer dentro dele, não apenas com Ana e as meninas, mas com a restauração da saúde emocional daquela família. Ele estava disposto a enfrentar os desafios, pouco a pouco, apoiando Ana enquanto ela se reerguia e Eduardo tentava reconstruir sua presença. O caminho ainda seria longo, mas a determinação de todos ali reunidos poderia criar um futuro diferente e brilhante. E naquele momento mágico, Carlos soube que, independentemente de como as coisas evoluiriam, ele estaria ao lado de Ana e das meninas, prontos para enfrentar qualquer tempestade. Agora é a sua vez. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a trazer mais conteúdo incrível. Comente como você se sentiu com esse final e tudo que rolou nesta história. E não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Esse é o momento de mostrar seu apoio. Vamos juntos!